agora a gente vai falar de futebol, porque ontem teve rodada da Copa do Brasil. Futebol para todos os gostos, que movimentou todo o país. Marcel Capretes conversa com a gente ao vivo agora por Skype. Oi, Marcel, tudo bem? Como vai, Vanessa? Tudo bem? Um prazer participar mais uma vez do jornal. Estou à disposição. Que bom, Marcel. Vamos começar então falando da Ponte Preta, né? Que jogou aí em Campinas, tinha tudo para sair classificada, começou ganhando, inclusive, mas acabou deixando o Atlético Mineiro empatar e foi desclassificada. Que pena, né? Pois é, Vanessa, eu sempre falo o seguinte, né? Não existe justiça ou injustiça no futebol, né? É difícil você falar que foi injusto porque o Atlético Mineiro foi competente, conseguiu fazer 2 gols em 11 minutos. Mas fica uma ponta de tristeza para o torcedor da Ponte. A Macaca chegou muito perto, fez 2-0, podia tomar um gol, mas tomou 2. E aí o empate 2-2 deu o Atlético Mineiro pelo gol marcado, pelos 2 gols marcados fora de casa. O trabalho na Ponte vem sendo muito bem feito. Tem um treinador que eu sou fã demais, que é o Eduardo Batista, com ideias modernas de jogo. A Ponte joga num 4-1-4-1, taticamente falando, que é muito difícil de ser batido, bem compacto, sai em velocidade, mas faltou um algo mais, faltou uma experiência dos jogadores para segurar o placar. Fez 2-0, não podia de maneira nenhuma em casa, em Campinas, ser tomado 2 gols, viu, Vanessa? Pois é, uma pena mesmo, Marcel. Já o Corinthians e o Palmeiras se classificaram, né? O Corinthians venceu o Fluminense e o Palmeiras, mesmo perdendo a partida, se classificaram para as quartas de final, né? A situação do Palmeiras era bem tranquila, né? O jogo de ida tinha vencido por 3-0 aqui em São Paulo. Ontem praticamente cumpriu tabela. O Cuca mandou um time reserva a campo que não me agradou. Eu esperava, Vanessa, que os jogadores que estão na reserva hoje entrassem mordendo, entrassem com aquela fome, com aquela gana para colocar uma pulga atrás da orelha do técnico. Mas não foi isso que aconteceu. Quer ver também, né, Marcel? Com certeza, né? O jogador que está na reserva, quando tem uma oportunidade, ele tem que mostrar serviço. Mas o Palmeiras ontem estava com uma preguiça em campo, não fez uma boa partida, os reservas entraram sem nenhuma gana, o jogo já estava praticamente confronto, praticamente garantido, e o Palmeiras perdeu o jogo, mas levou. Já o Corinthians não, né? O Corinthians está mais do que nunca numa panela de pressão, sempre tem pressão no Corinthians, mas ultimamente ela ferveu mais do que normal. Técnico demitido, fui contra a saída do Cristóvão Borges. O Fábio Carille ontem disse, né, técnico interino, disse que foi na base da conversa com os jogadores, mas deu para ver já um time mais arrumado, um time mais organizado. O Fluminense reclama da arbitragem, mas olha, Vanessa, sinceramente, não tem como tirar o mérito. O Corinthians ontem foi melhor, mereceu ganhar por 1-0 e está classificado. Apesar de tudo, apesar de toda a crise, o Corinthians está nas quartas de final da Copa do Brasil e é o 5º colocado do Campeonato Brasileiro. Tá aí, algum mérito tem, né? E o Santos empatou com o Vasco ontem no Rio de Janeiro e se classificou. E a nossa equipe, Marcel, acompanhou a partida em um bar de Santos, que já é ponto de encontro de torcedores. Vamos dar uma olhadinha nessa reportagem. Os santistas estavam animados e confiantes na vitória. A expectativa é 2-0. 1-0 hoje. 2-0. Já o Thiago é palmeirense e veio zicar o peixe. A gente está com essa rivalidade agora recente na Copa do Brasil, também já desde o futebol em geral, né? Então eu vim aqui zicar um pouquinho da minha torcida contra o Santos. Mas a grande maioria era de santistas. Estou confiante, acho que o Santos vai sair com a classificação. Vai ser um jogo bem difícil, mas o Santos consegue classificar, sim. Vai ser um jogo bem difícil, mas vai ser empate, 0-0. Começa o jogo e os olhos atentos na telinha da TV. E quando o Santos marcou o primeiro gol, até o proprietário do bar é santista. Eu não consigo olhar, a gente trabalha, só grita gol quando sai, que tiver a vibração, né? No pessoal quando grita, mas é gostoso. Intervalo de jogo, resultado de 1-1, empate, ainda favorece o peixe. Mas eu quero saber dessa turma aqui de fanáticos que sempre vem ao bar assistir o jogo. Quer ver mais gols? Lógico, mais ainda. Com certeza, mais 2 gols. O Vasco fez mais um gol para desespero dos santistas. E quando o Santos empatou, a torcida foi ao delírio. Placar final 2-2. Santos classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Empate, foi difícil, mas estamos felizes aí. Estamos classificados para as quartas de finais. O Santos contra tudo e contra todos. Mas no final, graças a Deus, deu tudo certo. E vamos que vamos para cima, que vem o próximo. Tá aí, o torcedor comemorou bastante, né, Marcel? Qual a sua análise sobre essa partida Santos e Vasco?
Olha, o Santos era amplamente favorito. Na Vila Belmiro, no jogo de ida, Vanessa, o Santos fez 3-0, né? Até o último minuto tomou um gol, mas ele foi amplamente superior e jogou demais. Ontem não tinha o Ricardo Oliveira, que faz muita falta. Por mais que a fase do Ricardo não seja das melhores, mas ele é um ponto de referência no ataque. E o Santos tinha tudo para passar com mais tranquilidade. O empate de 2-2, ele pode parecer que foi tranquilo, mas não foi. O Vasco chegou a fazer 2-1 e aí perdeu um gol, Vanessa, que olha, até eu faria. Um gol na cara, o Vasco perdeu. Eu acho que até você faria, viu, Vanessa? Tamanha tranquilidade do Marcelo, gol. você faria, mas eu não. Pois é. E aí o Vasco não conseguiu fazer 3-1 e o Santos daí empatou o jogo, no 2-2 praticamente matou. Mais uma vez reclamação de arbitragem. Agora, não dá para tirar o mérito do Santos, né? O Vasco pode reclamar, pode falar o que for. É time de Série A contra time de Série B. Querendo ou não, tem uma diferença técnica, uma diferença de qualidade e o Santos mereceu vencer. Eu só acho o seguinte, Vanessa, eu queria ver mais gana nesse time do Santos. Essa gana dentro de campo, o que é? Fez 1-0? Mata o jogo, faz o segundo, faz o terceiro. O Santos parece que fica na vantagem, faz 1-0, 2-1, que seja, e ele recua, ele não mata o jogo. Isso tem preocupado muito os torcedores santistas, viu, Vanessa? É, eu imagino. E hoje tem São Paulo e Juventude. Quem leva, Marcel? Olha, sinceramente, Vanessa, para mim vai dar Juventude, tá? O São Paulo perdeu na ida por 2-1 no Morumbi. O São Paulo tem que vencer por 2-0, né? Se vencer por 1-0 não passa, porque o Juventude marcou 2 gols no Morumbi. A situação do São Paulo, ela é muito curiosa. O São Paulo foi semifinalista da Libertadores e hoje a gente fala em rebaixamento, em evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. São Paulo, para mim, não vai cair, mas está lá, na parte de baixo da tabela. Pelos 2 gols tomados no Morumbi, para mim, da Juventude hoje, viu, Vanessa? É isso aí, vamos ver então. Marcel, muito obrigada pela sua participação e daqui a pouco tem Futebol Esporte Show, né? Exato, 12h15, Futebol Esporte Show, os gols da rodada, gols internacionais, Copa do Brasil, tudo isso daqui a pouquinho eu chego aqui na VTV SBT, Vanessa. Tá bom, Marcel, obrigada, beijo pra você, boa tarde.